SESI Araraquara faz 2-0 na série final da LBF e tá agora com grandes condições para encerrar a série no seu mando. Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo e vamos trazer a repercussão desse segundo jogo. Mais um jogo intenso, que foi mais emocionante do que bonito de se ver, mas que de fato a emoção não faltou. Já vem com a gente, já comenta aí também a sua visão sobre esse segundo jogo e se o Sampaio ainda tem chance na série. Bom, vamos começar pelo começo, né? O Sampaio precisava aí de fazer um início melhor, né, do que foi no primeiro jogo, por exemplo. O primeiro período ele teve uma partida bem travada no garrafão, né? O SESI fez um trabalho defensivo para evitar as bolas aí embaixo do Sampaio. Pagou um pouco para ver aí nos arremessos do perímetro. E o Sampaio buscou fazer o mesmo, né? Conseguindo aí também igualar dos dois lados da quadra. Então foi um primeiro quarto, né, com equilíbrio total. Não teve uma equipe melhor do que a outra, até no mapa dos arremessos, né, muito parecido também, foram 2 bolas de 3 de um lado, 2 bolas no garrafão do outro, e não à toa o quarto terminou 16-16. E a disputa seguiu parecida, né, parelha no segundo período, porque encontrar ali o espaço no garrafão, né, para as bolas de segurança foi muito complicado. E quem conseguiu isso com um pouco mais de sucesso foi o Sampaio, que teve a Letícia Josefino conseguindo ali uma bola, né, a Gabi uma outra. A Kaká também, né, apareceu em um lance pegando um rebote para conseguir uma bandeja. Também teve a Isa Jordan ali embaixo, mas assim, não foram muitos momentos, né, o placar baixo. E mesmo com o Sampaio tendo esse maior volume no garrafão, o SESI, que não teve tantas bolas certeiras ali embaixo, só foi uma ali com a Aline e uma outra com a Glenda, mas o time conseguiu compensar com 2 bolas de 3 pontos ali da Débora, que deixou a equipe na frente na ida para o intervalo, uma diferença mínima de 1 ponto. Né? O jogo foi com 28-27 para o intervalo. Então mesmo quando o Sampaio esteve um pouco melhor ali no garrafão, ligeiramente melhor, com uma variação ali das atletas aparecendo, o Sampaio nas bolas de 3 decisivas ali da Débora conseguiu ter uma ligeira vantagem na ida para o intervalo. E num jogo de pontuação escassa, o segundo tempo ele começou positivo para o SESI, que conseguiu aí abrir 32-27, com cerca de 2 minutos e meio praticamente ali jogados. Uma diferença pequena, tanto que em 2 ataques certeiros do Sampaio, né, um deles com a Tainá Paixão roubando a bola, né, tendo a Gabi na transição, o placar já estava em 32-31. Então não dava para bobear, tanto que depois desse lance o técnico do SESI, né, o Fábio Apolinário, pediu tempo, cobrou a atenção do time, né, para não deixar o Sampaio crescer. E essa pausa ajudou o SESI a se recompor, né, e a melhorar o seu jogo. Aí a Sossô, que foi bem na primeira partida, apareceu. A Jaqueline também foi importante, fez 5 pontos ali para manter a equipe em vantagem. E aí, mesmo com o Sampaio encontrando algumas bolas, com a Laís nos 3 pontos, a Gabi e a Isa Jordan lá dentro, o SESI ele conseguiu administrar a vantagem e chegou para o quarto período vencendo por 44-38. E é interessante, né, porque o time de Araraquara chegava melhor para a reta final, jogando mais, né, errando menos, principalmente, do que o Sampaio, mas abriu uma brecha enorme ali no quarto, principalmente nos 3 primeiros minutos, porque ele não conseguiu pontuar. Bem parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, né? O time ficou numa seca, né, de pontos, só que o próprio Sampaio não aproveitou. Teve chance, mas se precipitou nos arremessos. O jogo no garrafão emperrou, e aí quando a Débora fez de 3 de novo, a vantagem do SESI voltou para 6 pontos, e o Sampaio viu o bonde passar, né? Não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Aliás, eu falei da Débora, né, 2 vezes. Foi um capítulo à parte, né, nesse jogo. Se na primeira partida a Sossô foi aquela jogadora das bolas que mantiveram a esperança para o SESI ao longo da partida, a Débora fez quase o mesmo no jogo 2, né, só que com um pouco mais de vantagem ao longo de toda a partida. Essas bolas de 3 dela foram providenciais aí para manter o SESI, né, bem no jogo.
Apesar, é claro, do baixo aproveitamento, que já já a gente vai falar. Agora, outra protagonista dessa reta final, agora pelo Sampaio, foi a Tainá Silva. Ela foi decisiva para garantir o Sampaio com chances até o final. Ela encaçapou uma bola de 3, enfim ela apareceu no garrafão, conseguiu 4 pontos por lá, né, no quarto período, levou o time ao empate em 54-54, mas o que é o basquetebol, né? No ataque que levaria aí a virada do Sampaio, já nos segundos finais, ela ficou com espaço, recebeu ali no perímetro, estava livre para arremessar, mas acredito que pela estratégia do Sampaio, até nos lances com a Tainá, né, fazendo jogadas ali no garrafão, a estratégia era esperar uma atleta ficar mais livre ali embaixo. Só que na movimentação defensiva do SESI, ficou uma marcação um pouco mais forte na Letícia Josefino lá dentro e a Tainá livre. A Tainá ficou esperando a Letícia Josefino achar um espaço ali, não teve esse espaço, e aí ela quase ficou com a bola na mão até o zerar do reloginho, né? Quando ela foi passar para a Josefino já não tinha mais tempo, a Josefino errou o passe, e para castigar no contra-ataque, a Aline apareceu livre no garrafão, né? Não foi um bom jogo dela, mas ela apareceu no momento decisivo, fez a bandeja, sofreu a falta e com 29 segundos para acabar, o SESI vencia por 55-52. Mas eu digo de novo, o que é o basquetebol, né? Porque o Sampaio, ele não conseguiu pontuar no ataque seguinte ainda, e o SESI teve com a Sossô, o jogador que foi destaque, né, no jogo 1, a chance de garantir a partida com lances livres. Dava para fechar o jogo ali, 2 lances livres para ela, e ela errou os 2 arremessos, deu uma última chance para o Sampaio, e aí sobrou emoção, nervos, e depois que a Laís conseguiu converter um lance livre, no segundo ela jogou, né, no aro ali para o time buscar o rebote. Na primeira tentativa deu certo ali o rebote ofensivo, mas a bola da Letícia Josefino não caiu. Aí na sobra, a Tainá Silva voltou a aparecer ali, né, sobrou a bola para ela e ela conseguiu arremessar com 1/10 de segundo para acabar se redimindo, né? 55-55, placar final do jogo. Vamos então para a prorrogação. E é claro que não faltou emoção também na prorrogação. O Sampaio, acho que ele entrou mais animado, né? Também com a torcida apoiando depois dessa reta final de jogo. E até abriu 3 pontos de frente, mas as dificuldades seguiram, né? O time seguiu com esse problema em fazer cestas. Precipitando passes também, né? Tentando entrar no jogo do garrafão, meio que a forceps ali, né? E o SESI conseguindo fechar o jogo interno, mesmo sem a Aline Moura, né? Fazendo uma marcação dupla ali para evitar, para antecipar os passes lá dentro. A Aline Moura estava fora, né? Com 5 faltas. E aí, com a Vitória Marcelino aparecendo no ataque para ser decisivo, o SESI conseguiu virar o placar. Mas ainda teve uma jogada pós pedido de tempo do Rodrigo Galego que deu certo, né? Com a movimentação ali, né, das jogadoras fazendo bloqueio, uma atleta entrando, né, buscando a infiltração. Se não desse espaço, voltava, né, para o perímetro. E a partir disso veio uma ótima jogada com a Tainá Silva explorando, né, essa habilidade aí da infiltração dela para conseguir fazer a cesta, fazer a bandeja. Depois a Cacá Martins conseguiu em lances livres deixar o Sampaio na frente a 7 segundos do final. Mas o que é o basquete, né? É o esporte que tudo pode mudar em 6 segundos. Na troca de marcação ficam ali as 2 protagonistas da reta final, né? A Tainá Silva marcando a Vitória Marcelino, que em um giro de corpo ali, né, a Vitória consegue arranjar espaço, faz a bandeja, tudo isso em 6 segundos, né? Menos de 6, na verdade, né? 5, 4 segundos. E garantir a vitória, né? A vitória, e que vitória com a Vitória Marcelino, fazendo 64-63. E foi mais um jogo com mais emoção do que qualidade, né? É aceitável uma final ser assim, né? Tem várias competições, vários torneios que, não só no basquete, né, é decidido mais na emoção do que na qualidade. Embora a qualidade apareceu aí, né, e eu destaco a Vitória Marcelino nessa reta final, mas me impressiona como o Sampaio, ele sente o impacto, né?
Isso é normal para uma decisão? Claro, mas para essa equipe que foi montada, acho que não deveria, né? Por mais que a equipe esteja desfalcada da jogadora que talvez seja a mais decisiva, né, para o Sampaio nos últimos anos, a Sassá, uma jogadora de garrafão, mas que também chuta de fora, que poderia muito mudar a história do jogo, mas não está presente, né, por conta da lesão, não tem não de Aquiles. Ainda assim, você tem jogadoras ali que podem ser mais decisivas, né? A Tainá Silva foi nessa reta final, apesar da bobeada ali de não arremessar na bola de 3 pontos, mas você tem outras jogadoras ali que podem chamar a responsabilidade um pouco mais. E pela maneira como foi montada a equipe do Sampaio, não deveria sentir tanto o impacto como sente, né, numa decisão, ou enfrentar o SESI, né, um time que faz um trabalho defensivo muito forte ali, que interrompe, né, que atrapalha as equipes ofensivamente. E para ter uma ideia, o aproveitamento do Sampaio foi horrível, né? Um time que tem uma média na temporada de 42% de aproveitamento nos arremessos, nesse último jogo teve 32%. O SESI, no campeonato, ele tem uma média de 40,6%. Também foi muito ruim, 31% de aproveitamento. Mas tem uma diferença. O SESI, ele joga a partir do que consegue na defesa. E se ele reduzir o aproveitamento do adversário, ele não precisa de tanto. Por exemplo, vamos pegar as estatísticas. O Sampaio, ele fez uma cesta a mais, ele pegou mais rebotes, ele deu mais assistências, ele conseguiu 14 pontos a mais no garrafão, o que costuma ser um ponto crucial, né, na LBF, mas no final venceu o SESI. Né? O SESI não precisou de tudo isso para conseguir vencer por um ponto. Né? Então é um time que tem esse trabalho defensivo que é fundamental, né? E o jogo coletivo aparecendo muito bem. Agora, os jogos 3 e 4, o jogo 3 domingo à tarde e jogo 4 terça-noite, né, na próxima semana, se necessário, né? Pode definir já na terceira partida. Os jogos 3 e 4 comando do SESI Araraquara. Mas não em Araraquara. As partidas vão acontecer em São Paulo, no SESI da Vila Leopoldina. Se é a melhor opção tirar de Araraquara a decisão, não sei. Dá mais uma decisão, né, numa final. Desprestigia a cidade, né? O projeto que tá ali há tanto tempo, com certeza desprestigia, né? Mas no saldo final, né, o que vai definir se foi uma boa ideia ou não, vai ser o resultado, né? Se o SESI vencer, vão falar que, assim, pode não ser o fator decisivo, né, mas se perder, pode ter certeza que vão falar, porque tirou o jogo de Araraquara, os jogadores não estão acostumados ali com as referências da quadra e tudo mais. Isso pode pintar sim. Mas a verdade é que o SESI tem a faca e o queijo na mão para definir a série em São Paulo. Mas nessas finais aí, né, geralmente a equipe que tem a faca e o queijo na mão para decidir acaba não decidindo, né? No caso foi o Sampaio, né, que 2 jogos teve as bolas para decidir, mas acabou fracassando. Agora é a vez do SESI, do seu lado agora, buscar essa vitória. Acha que ainda dá para o Sampaio recuperar? Comenta aí também se você acha que o SESI vai conseguir mais um título da LBF. E vamos nessa, né? Porque a LBF tá trazendo jogos emocionantes, né? Até o final, os segundos finais, agora com prorrogação para definir o seu campeão na temporada 2025. Um forte abraço e até a próxima. Falou!